estava citando Mateus 24, 24. Os falsos cristos e os falsos profetas que estão dentro das igrejas, eles vêm fazer o quê? O senhor leu muito bem. Eles vêm dar sinais e prodígios, fazer sinais e prodígios. O que esses feiticeiros, que eu citei o nome aqui, Silas Malafaia, Honório Cutânia, Tebediosa, Cris Oclone, Marcos Feliciano, José Wellington, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Takayama, o que esses homens têm, senhor Roberto? Eles têm uma mensagem que receberam do Senhor Jesus Cristo? Ou eles são pregadores de Bíblia que fazem sinais e prodígios nas igrejas para seduzir a humanidade? Eles têm uma mensagem? Eu pedi para o senhor responder. Se eles têm mensagem, era para o senhor dizer, sim, tal e tal homem receberam uma revelação de Deus para pregar a humanidade. Não tem, são feiticeiros, são os falsos cristos, falsos ungidos, né? Unção de Satanás fazendo sinais e prodígios sobre a terra. Agora, senhor Roberto, antes do senhor ler Mateus 24, 24, o senhor deveria ler Mateus 23, aonde o Senhor Jesus Cristo prometeu os verdadeiros profetas. O senhor disse que tem falsos profetas, eu estou de acordo. As igrejas estão cheias deles. Mas onde é que estão os verdadeiros profetas, de acordo com Mateus 23, 34 e 35? Me diga o nome de um verdadeiro profeta de Mateus 23, senhor Roberto. O nome de um só. Ele não vai responder. Responda, o senhor está num debate sério. Diga o nome de um só, profeta de Mateus 23. Você que o senhor quer que eu dou o nome já... Você não vai dizer que está no microfone. Repete o nome, para não ficar enrolando aqui. Paulo, José, Maria. Pronto, já tem vários nomes. Roberto, me diga o nome do verdadeiro profeta de Mateus 23. O senhor acha que nós somos criança? Nós não somos criança. Somos discípulos do profeta Cacô Filipe. Diga aí se é Marcos Feliciano, se é o Silas Malafaia, se é o José Wellington. Diga o nome do verdadeiro profeta. Não tem. Todos eles são falsos. Se tem verdadeiro, o senhor vai dizer o nome. Então, antes do senhor ler Mateus 24, 24, deve ler Mateus 23, 34, 35. Eu vou dizer para o senhor, os profetas de Mateus 23, versículo 34, Paulo foi um deles, Pedro foi um deles, Antípas, Policarpio, Irineu de Lyon, Columba, Martinho de Touros, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, George Whitefield, William Seymour, William Branham e tantos outros nomes, verdadeiros profetas de Mateus 23, e hoje o profeta Cacô Filipe. Senhor Roberto, o senhor tem 7 minutos nesse momento para os seus esclarecimentos, suas explicações, de acordo com o que foi falado aqui. Ok. Olha, eu não vou fugir do tema. O tema é: Cacó Filipe é o verdadeiro profeta? Não adianta querer me arrastar para dentro dessas perguntas, para que eu concordo ou não. Eu não vou. Eu vou responder o que é colocado. E vou deixar terminar. Então, ele não é o verdadeiro. Ele é apenas o profeta. Como outros qualquer, como foi citado, eu não vou citar o nome desses pastores que o apóstolo citou aí, que eu não ando com esses homens, não convivo com eles. Eu sei que eles têm um nome na sociedade, do país, no meio da religião, até no meio da política que a gente viu, né? Esses homens estão aí. Eu não tenho nada com eles. Eu não tenho nada com eles, não convivo, não dependo deles. O nosso tema aqui é: Filipe é o verdadeiro? Não, não é. Não é, porque eu já falei qual é as características. Então, ficar arrastando para o seu tempo. Não, por que para o meu tempo? Por que o Cacó Filipe foi levantado nessa década? Ou nessa era? Qual é a mensagem nova? Eu não vi, eu procurei, já pensei, eu não vi. Agora ficar falando que fulano é de Satanás, igreja de Satanás, olha só. Não tem sustentabilidade. Não tem mensagem. Tem que ter base. Ficar me arrastando. Eu não falo assim, eu não vou entrar nessa daí. Ficar me arrastando. Filipe não é. Filipe é apenas mais um homem que se levantou aí, é religioso, que se diz que recebeu uma visão do anjo, mas ninguém sabe qual é a visão, qual é a mensagem, não tem sinal, não tem prodígio, não tem nada.
nega a existência. A minha discussão aqui é que ele nega a presença de Cristo. Ele prega, ele nega. Então, ele negando a presença do Cristo, ele é um falso profeta. Agora, eu não tenho que ficar provando que dá nome de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Não, eu não tenho, que eu estou aqui com base. Ficar me arrastando com 5, não. O senhor responde. Não, eu vou trabalhar em cima. Como o senhor me carregou lá para Noé, que é o caminho, eu quero tempo, como eu tive tempo para falar, como eu falei no começo. Eu ensinei o senhor o porquê. Então, Noé não era o caminho, nunca foi o caminho, nunca será o caminho. Ele apenas foi uma porta-voz naquele tempo. Mas depois de Jesus, o apóstolo, depois de Jesus, não foi dado autoridade a homem nenhum se levantar e falar em seu nome. O próprio Deus falou: esse é o meu filho. Esse é o meu filho. A ele ouvi. Ouvi Felipe? O que Felipe tem? Felipe não tem nada. Eu quero mostrar por que o Felipe não tem nada. Ele é um falso. Mateus 24, eu quero entrar aqui porque foi onde que Jesus ele deixa bem claro aqui. Ele mostra para nós como distinguir o sinal de um falso profeta e de um falso Cristo. É Mateus 24 que nos traz essa revelação aqui, e eu termino falando por quê. Mateus 24, todo mundo conhece essa história lá, sabe que quando Jesus desceu do templo, falou que ia derrubar, enfim, tudo aquilo lá. Mas eu separei aqui algumas que eu vou chamar de doutrinas, tá? E essa doutrina eu vou chamar de sinais. Por que sinal? Ou sinais? Em Mateus 24, Mateus 24, no verso 5, é muito interessante. Jesus diz assim, Jesus dizendo, ele diz, eu sou Cristo. Jesus diz, eu sou Cristo. Mas ele diz assim, mas muito virão em meu nome. Já no 11, ele diz assim, surgirão muitos falsos profetas. Então, no 5, ele diz assim, eu sou Cristo e muitos virão em meu nome. Já no 11, ele diz assim, surgirão muitos, não poucos, é interessante, ele fala muitos, falsos profetas. Já no 15, ele diz assim, das abominações e desolação no lugar santo, como diz o profeta Daniel. O que ele está dizendo aqui? Que no santuário, na igreja, no templo, muitos vão falar em nome dele, vão fazer coisa em nome dele, mas é tudo falso, é tudo abominação. No 15. No 23, é muito interessante, ele diz assim, ele diz, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali, ou está acolá, tal lugar, não acrediteis. Então, se dizer que o profeta verdadeiro está lá na Costa do Marfim, está na Europa, está na Ásia, está no Brasil, ou seja, qual for no 5 continentes, foi o próprio Jesus que diz, olha, não acrediteis. Aí ele fecha no 24, surgirão, aí ele fala assim, ó, surgirão falsos Cristo e falsos profetas. E aí, interessante que ele fala assim, ó, e aí ainda Jesus diz assim, ainda farão grandes sinais e prodígios que possível enganaria até os escolhidos. O apóstolo. Então, dentro de Mateus aqui, muitos ouviram o nome dele, surgiram muitos falsos profetas, muitos foram abominações. Tá? Uns vão dizer, ele está aqui, está acolá, não vai estar em lugar nenhum, Jesus foi para não acreditar. E eles vai surgir muitos falsos profetas e farão grandes sinais. Mas até agora, o que o Felipe fez?
Fala para mim o que o Felipe fez. Ok, senhor Roberto, obrigado pelas suas explicações, seus esclarecimentos. Apóstolo Itamar, 7 minutos para os seus esclarecimentos. Bom, eu gostaria de começar a dizer que as igrejas católicas, protestantes, evangélicas, branamistas são do diabo Satanás, isso não é novo, não é novidade, porque sempre os verdadeiros profetas condenaram as organizações religiosas sobre a terra. E mesmo Elias matou 850 profetas de uma vez só, falsos profetas. E mesmo os 400 profetas de Acabe, e eles eram judeus, que profetizavam em nome de Jeová, Micaías mostrou que eram todos falsos profetas, que profetizavam por um espírito de mentira. E o Senhor Jesus Cristo, quando estava sobre a terra, ele disse que os fariseus, saduceus, helenistas, herodianos e essênios eram portas para o inferno, de acordo com Mateus capítulo 16. Jesus disse que os fariseus, saduceus e todos aqueles judeus piedosos, eles eram servos de Satanás e faziam a obra do pai deles, o diabo. Quando Paulo estava sobre a terra, Paulo condenou todas as adorações aos... Teve uma queda aqui, irmão Cláudio? E mesmo Martinho Lutero, no seu tempo, senhor Roberto, condenou a Igreja Católica e disse que a Igreja Católica era do diabo, que o Papa Leão X era um demônio e que os bispos, arcebispos, cardeais, os padres eram morcegos e piolhos. E mesmo William Branham disse no seu tempo que as igrejas batistas e metodistas eram lojas satânicas. Então, hoje o profeta Cacau Felipe dizer que todas essas igrejas que eu citei aqui e todas as outras que eu não citei são do diabo Satanás, isso não é novo. Todos os profetas vêm para condenar as obras do diabo Satanás sobre a terra. Agora, senhor Roberto, o senhor estava citando Mateus 24, 24. Os falsos cristos e os falsos profetas que estão dentro das igrejas, eles vêm fazer o quê? O senhor leu muito bem. Eles vêm dar sinais e prodígios, fazer sinais e prodígios. O que esses feiticeiros, que eu citei o nome aqui, Silas Malafaia, Honório Cutânia, Tebediosa, Cris Oclone, Marcos Feliciano, José Wellington, Abílio Santana, Napoleão Falcão, Takayama, o que esses homens têm, senhor Roberto? Eles têm uma mensagem que receberam do Senhor Jesus Cristo? Ou eles são pregadores de Bíblia que fazem sinais e prodígios nas igrejas para seduzir a humanidade? Eles têm uma mensagem? Eu pedi para o senhor responder. Se eles têm mensagem, era para o senhor dizer, sim, tal e tal homem receberam uma revelação de Deus para pregar a humanidade. Não tem, são feiticeiros, são os falsos cristos, falsos ungidos, né? Unção de Satanás fazendo sinais e prodígios sobre a terra. Agora, senhor Roberto, antes do senhor ler Mateus 24, 24, o senhor deveria ler Mateus 23, aonde o Senhor Jesus Cristo prometeu os verdadeiros profetas. O senhor disse que tem falsos profetas, eu estou de acordo. As igrejas estão cheias deles. Mas onde é que estão os verdadeiros profetas, de acordo com Mateus 23, 34, 35? Me diga o nome de um verdadeiro profeta de Mateus 23, senhor Roberto. O nome de um só. Ele não vai responder. Responda, o senhor está num debate sério. Diga o nome de um só, profeta de Mateus 23. Você quer que o senhor quer que eu dou o nome já? Você não vai dizer que você não repete o nome, para não ficar enrolando aqui. Paulo, José, Maria. Pronto, já tem vários nomes. Roberto, me diga o nome do verdadeiro profeta de Mateus 23. O senhor acha que nós somos criança? Nós não somos criança. Somos discípulos do profeta Cacau Felipe. Diga aí se é Marcos Feliciano, se é o Silas Malafaia, se é o José Wellington. Diga o nome do verdadeiro profeta. Não tem. Todos eles são falsos. Se tem verdadeiro, só vai dizer o nome. Então, antes do senhor ler Mateus 24, 24, deve ler Mateus 23, 34, 35. Eu vou dizer para o senhor, os profetas de Mateus 23, versículo 34, Paulo foi um deles, Pedro foi um deles, Antípas, Policarpio, Irineu de Lyon, Columba, Martinho de Touros, John Wycliffe, John Hus, Martinho Lutero, João Calvino, John Wesley, George Waterfield, William Seymour, William Branham e tantos outros nomes, verdadeiros profetas de Mateus 23, versículo 24. E hoje o profeta Cacau Felipe. Quando o senhor diz que não acreditei se o Cristo está aqui, Jesus falava sobre o Cristo, que era ele mesmo, o Messias. Porque antes dele, senhor Roberto, veio muitos homens passando-se pelo Messias, dizendo ser o Cristo, como o Gamaliel falou sobre dois deles, o Teudas e o Judas o Galileu. E Jesus diz, todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Quando Jesus fala do Cristo, é quando o homem aparecer para dizer que é ele, o Messias, o Cristo, não acrediteis, porque o Cristo já veio.
Agora, se o senhor é estudado, como o senhor diz, o senhor sabe que Cristo significa ungido. E eu lhe pergunto, Pedro não era ungido? Pedro não era um Cristo? Sim ou não? Já que o senhor não gosta de responder sim ou não. Pedro não era um Cristo, não era ungido de Deus na terra, senhor Roberto? Era ou não era? Senhor Roberto? Era. Então, como o senhor está dizendo aqui, dando a entender que só Jesus é o Cristo? Paulo também não era um Cristo, um ungido de Deus sobre a terra? Será que Martim Lutero não era um Cristo? John Wesley não era um Cristo? Todo profeta que Deus envia com o seu Espírito é o Cristo de Deus sobre a terra, é o ungido de Deus sobre a terra. E todos aqueles que têm unção de Satanás, como esses que eu citei, não é? São os falsos cristos de Mateus 24, 24, que faz o quê? O que eles fazem, senhor Roberto? Não tem mensagem, não tem revelação, só tem versículos da Bíblia, sinais e prodígios para seduzir a humanidade. Agora, quando o senhor disse que Jesus, Deus, havia dito no Monte da Transfiguração, ao meu filho Jesus ouvi. Onde foi que o senhor ouviu Jesus? O senhor nunca ouviu Jesus. Maria Madalena ouviu Jesus. Senhor Roberto, eu quero perguntar, o senhor ouviu Jesus pela Bíblia? Foi isso? Foi pela Bíblia que o senhor ouviu Jesus? Isso. Então também o senhor ouviu Moisés? O senhor também ouviu Moisés? O senhor ouviu Moisés? Senhor Roberto, o senhor é uma pessoa estudada. O senhor não pode dizer que... O senhor não pode dizer aqui, senhor Roberto, o senhor não pode dizer aqui que o senhor ouviu Floriano Peixoto, o senhor ouviu Deodoro da Fonseca, quando eles estavam sobre a terra. O que o senhor viu foi história, algum vídeo, alguma escrita sobre ele. O senhor não pode dizer que o senhor ouviu Abraham Lincoln. O senhor não viveu no tempo desses homens. Como que alguém pode vir para dizer que eu ouço Jesus, eu ouvi Jesus? A pessoa ouvia Jesus. O discípulo de Jesus ouvia Jesus. Mas quem hoje ouve Jesus? Ou leia a história, senhor Roberto, não é ouvir Jesus. Senão o senhor ouviu também Moisés, o senhor também ouviu Isaías, o senhor também ouviu Paulo. E não é verdade. Leia a história de um profeta, não é ouvir esse profeta. Não se conhece Deus pela história, nem um profeta pela história. Quero voltar lá atrás para dizer para o senhor que o senhor não pode mentir aqui ao vivo. Se o senhor é um pastor, não pode mentir. O senhor disse que o profeta Cacau Felipe queima a Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia. Uma Bíblia, 2 Bíblias, 3 Bíblias, vou concluir. 4 Bíblias, 5 Bíblias, 6, 7, 8, 9. Tenho 9 Bíblias. O senhor disse aqui que Cacau Felipe queima a Bíblia. É a Bíblia. Aqui, a Santa Bíblia, tá vendo? Vou concluir, irmão Cleber. A Santa Bíblia. O senhor não pode mentir aqui. O senhor deveria ser sincero e dizer, o profeta Cacau Felipe, não é Cacau, é Cacau. O profeta Cacau Felipe queima aquilo que ele chama de falsas versões da Bíblia, que são as Bíblias dos teólogos. Deve dizer a verdade. Não pode mentir para as pessoas. Cacau Felipe, o profeta vivo. Oh, glória a Deus,